Bom dia, boa noite, boa tarde, você que está aí do outro lado da telinha, seja no Facebook, seja no Kawaii, no YouTube, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. A Bíblia nos diz, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide por todo mundo e pregai a palavra a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Diz a palavra de Deus, amados, que quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que houve trevas, houve escuridão, o céu entrou em luto. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e muitos sepulcros de corpos de santos ressuscitaram. E a Bíblia diz que foi visto por espaço de alguns dias, andando no meio do povo. A Bíblia também nos diz que Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi visto por muitos dos seus discípulos. A Bíblia nos diz que ao primeiro dia, quando Jesus ali ressuscitou, a história nos diz que algumas Marias foram ali ao sepulcro. E quando chegaram lá, viram que a pedra estava removida. E de repente elas ficaram atemorizadas. E o varão que estava ali dentro disse para ela: Por que procurai o vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que aquelas mulheres ficaram atemorizadas. Jesus se apresenta a algumas delas e elas dizem: Meu mestre, meu Senhor. E ele disse: Não tocai em mim, porque ainda não subi o meu Pai e o vosso Pai. Eu não subi ao meu Deus e o vosso Deus. Mas, portanto, ide aos meus irmãos e dizei para que ele fosse após mim, porque ali eu me apresentarei a ele, aleluia, ao Monte das Oliveiras, e falarei com os meus discípulos. Diz a palavra do Senhor que Jesus foi visto por Pedro, foi visto por Tiago, foi visto por mais de 500 discípulos. Isto é a prova, irmão, que Jesus ressuscitou. Não foi uma mera história dita por um ser humano qualquer, mas ele foi visto, ele apareceu por vários seus discípulos, e a última dela foi ao Monte da Oliveira. A Bíblia diz que Jesus estava falando aí por mais de 500 pessoas dos seus discípulos. E de repente ele começou a dizer: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. No meu nome pegarão serpente, e se beberem coisas mortíferas não lhe fará mal algum. No meu nome porão a mão nos enfermos e eles serão curados. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. A Bíblia diz que eles iam entrar ao céu, ali falando no Monte de Oliveira para os seus discípulos, após a sua ressurreição, após 40 dias na face da terra, Jesus subindo ao céu. E quando ele entra ao céu, seus discípulos olhando ali para o céu, a Bíblia diz que quando Jesus ali entrou, sentou-se à direita de Deus. Agora, quando eles voltam para trás, haviam dois varões e disse: Varões Galileu, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que tu viste subir, há de vir novamente como viste ir. Louvado seja Deus. Existe uma promessa. Jesus voltará para buscar o seu povo, para estar com ele para todo sempre. Existe uma promessa de Deus, irmão. A vida não acaba aqui nesta terra. Há uma esperança de uma vida eterna, de uma vida para todo sempre. Aqui é um caminho de luta, tribulações, momentos difíceis. Há momentos bons sim, mas há mais momentos difíceis nessa terra. Aqui não é o momento final, não é a história final. A história final será com Jesus para todo sempre no reino dos céus. Então receba esta palavra nessa noite. Seja abençoado, aceita Jesus como teu Salvador e estarás com ele para todo sempre. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Uai, seu app de vídeos curtos.